Olá, rapaziadas e moças do colégio, tudo bem? Aqui é o Ricardo que está falando e hoje a gente vai comentar sobre redes e transportes, tudo bem? Então vamos lá. Aqui uma chargezinha, né, para descontrair e deixa eu arrastar esse lancezinho para a gente iniciar os nossos comentários sobre redes e transportes e globalização, evidentemente, desenvolvimento da economia e por aí vai, tudo bem? Então vamos lá, beleza? Aqui. Nas últimas décadas, né, nós presenciamos a consolidação da globalização, principalmente, né, exemplificando com a expansão da economia de mercado, a intensificação do deslocamento de mercadorias, pessoas, capitais, serviços e doenças, né? Nós estamos num momento emblemático para falar sobre isso. E a globalização nos permite a afirmar que não só mercadorias se deslocam, não só pessoas se deslocam, não só capitais, não só serviços, mas também, e infelizmente, as doenças. Beleza? Tranquilo? E nenhum território se moderniza, cresce, se desenvolve, se não modernizar e evoluir, né, o seu modal de transporte, né, para que possa haver um crescimento desse território. Tudo bem? Então vamos lá para o próximo ponto. Vamos conceituar então a matriz de transportes. Tudo bem? Nenhum território consegue, como mencionei, consegue se desenvolver, consegue crescer economicamente, socialmente, politicamente, né, em qualquer local do planeta, caso não destine verbas, destine organização, destine olhares para as redes de transporte. Tudo bem? Então vamos lá. A matriz de transporte corresponde ao conjunto dos principais modais utilizados para transportar mercadorias e pessoas. Com adequação e planejamento, chega-se a uma matriz ideal, que é aquela que permite o deslocamento, né, de pessoas, mercadorias, serviços e produtos no menor tempo e com preços mais acessíveis, tornando os produtos ou os serviços mais competitivos. Tudo bem? No entanto, no Brasil, com essa definição, nossa matriz de transporte ela é inadequada, ineficiente, porque o nosso território é muito grande, muito extenso, e nós destinamos muito mais investimentos para um modal que não contribui para o nosso desenvolvimento, que é o rodoviário. Não quer dizer que seja inadequado, né? Mas pelo fato de o Brasil ser um produtor de commodities e ter uma territorialidade muito extensa, não deveria privilegiar só apenas esse modal, e sim, principalmente, outros mais dois, que no caso, o rodoviário, que é o primeiro que mencionei, o ferroviário e o aquário, beleza? Né? Pode ser chamado também de oceânico, aquaviário, hídrico, enfim. O melhor modal deveria privilegiar os sistemas ferroviário, o aquaviário, né, e o rodoviário, como mencionei, que eles são mais baratos, principalmente esses dois últimos, o ferroviário e o aquaviário, que são mais baratos e capazes de transportar mais produtos e, evidentemente, né, eles são menos poluentes. Vamos lá para mais algumas informações. Os malefícios de se utilizar uma matriz de transportes que seja inadequada é uma questão cíclica, né? Interfere nas exportações, mais um ponto, vende-se menos, consequentemente diminui o consumo, as demissões no comércio começam a existir, o corte de produção e demissões, evidentemente, nas indústrias também passa a ser uma máxima, e a queda da produção de matéria-prima também passa a se tornar uma coisa bem cotidiana. Logo, uma coisa interfere na outra, tudo bem? Então vamos lá. Então deve-se prezar, portanto, não como a concorrência de modais de transporte, e sim como uma complementariedade, tudo bem? Vamos lá para o primeiro modal, né, que é o transporte rodoviário. Detém o primeiro lugar no deslocamento de mercadorias e pessoas. Essa forma de se locomover, ela se consolidou principalmente, né, a partir do início do século XX, com o Fordismo, principalmente, com a produção em massa, principalmente dos modelos de Ford T, né? Uma característica, né, uma grande flexibilidade dos itinerários, ou seja, de porta em porta.
A densificação cada vez maior das redes rodoviárias vem acontecendo, né? E já que essa densificação, ou seja, o aumento na produção de automotores acontece, então deve haver uma modernização das técnicas de construção de vias. Ou seja, se tem muito carro, se tem muito automotor, deve existir uma quantidade muito grande de quilômetros de vias construídas, beleza? O caminhão, no caso nosso aqui, que é uma grande que existe uma grande quantidade, né, desse automotor no nosso território, ele é um grande rival do trem no transporte de mercadorias. E isso, de acordo com a OMC, a Organização Mundial do Comércio, não é uma coisa muito interessante, que a gente vai ver depois o porquê. Tudo bem? Vamos agora para algumas vantagens de se ter esse transporte em um dado território, beleza? Primeira coisa é a flexibilidade, a mobilidade e a agilidade espacial. Você pode organizar o horário, né, o período, o tempo do dia, né, que você pode receber a sua mercadoria, tudo bem? É a maior malha viária no território brasileiro, se compararmos principalmente com as outras duas, né, que são o modal ferroviário e o modal aquaviário. O baixo custo de operacionalidade e rapidez a curtas distâncias, ou seja, para que você possa fazer uma viagem, tanto por pessoa ou levar algum tipo de produto, que não seja o produto humano, de acordo com a OMC, pode acontecer até de 250 a 300 quilômetros de distância o aconselhável você utilizar o modal rodoviário. Quando passa disso, você tem que analisar qual seria o produto que está sendo transportado e a qual distância para você analisar e investir em qual modal que deve ser acionado, tudo bem? Porque caso contrário fica muito caro, fica muito poluente e de certa forma isso tudo vai refletir, vai influenciar no preço último, que é no caso o consumidor, beleza? A simplicidade de funcionamento e pouca burocracia, se compararmos com, por exemplo, o modal aquaviário, oceânico ou o modal aéreo. E a quinta vantagem, opera de porta em porta. Vamos pensar, por exemplo, o caso específico do correio, no caso o SEDEX. Você pode organizar a hora e, evidentemente, o seu endereço, né? Baixo custo de implantação das vias. Não é tão caro assim para você implementar as vias, tá bom? E não necessita de terminais de carga e descarga, pode operacionalizar de porta em porta, tudo bem? E complementa outros modais. No entanto, toda vantagem, né, tem as suas desvantagens. Então vamos lá. Alto custo de manutenção das vias, para implantar até que não é muito caro, no entanto, para manter é muito mais caro. Grande consumo energético e muito poluente, o CO2 fala isso para a gente. Muito suscetível aos rigores climáticos, acidentes com causas humanas, estruturais, ou seja, acidentes, batidas, queda de barreiras, problema com o tráfego nas grandes cidades, engarrafamentos, né? Baixa capacidade de carga. Vamos comparar um caminhão com uma locomotiva. Um caminhão, por exemplo, leva uma quantidade de cargas. E a locomotiva, por exemplo, leva aproximadamente 120, 115 caminhões, né? Inadequado para grandes distâncias, devido ao que foi comentado anteriormente. E a dupla cobrança, porque é cobrado o pedágio nas rodovias, e o pedágio que é invisível, não você trafegando por aquela via, você está consequentemente pagando para trafegar nela sem estar nela, né? Vamos para um próximo tipo de transporte, que é o ferroviário, né? Ele está atrelado à Revolução Industrial. De acordo com a literatura, a primeira ferrovia que foi criada, ela foi criada na Inglaterra por volta dos anos 30 do século XIX e acelerou a industrialização, porque reduziu o isolamento das áreas rurais e passou, né, a contribuir com o crescimento de muitas áreas urbanas, a princípio naquele local. Tudo bem? As principais características: capacidade de transportar cargas de grande volume, elevada eficiência energética, porque não é tão poluente se compararmos com
o modal rodoviário e é muito adequado para o transporte de produtos siderúrgicos, grãos, minério de ferro, cimento, cal, adubos e fertilizantes e derivados do petróleo. Tudo bem? Os avanços tecnológicos permitiram a superação de diversos obstáculos naturais por meio da construção de pontes, túneis, viadutos, o que permitiu a ampliação da malha ferroviária nas mais diversas regiões. Ou seja, um obstáculo natural, paisagístico, não pode ser uma desculpa para o desenvolvimento, para a criação, né, para a construção de uma dada via férrea. Você pode transpor isso com devidos avanços tecnológicos. Tudo bem? Vamos lá para algumas vantagens desse tipo de modal. Grande capacidade de carga, médias e longas distâncias, né, devido à questão até do custo e da poluição, baixo custo de manutenção das vias e dos veículos, o consumo energético ele é muito mais em conta e ele é pouco poluente, e ele é pouco suscetível aos rigores climáticos, aos roubos de cargas, acidentes e ao engarrafamento se compararmos com o modal anterior, como comentado. Beleza? Utiliza o vagão ou um container que tem uma metragem que é única no mundo todo para o transporte da mercadoria. Beleza? E algumas desvantagens logísticas desse transporte, né? O alto custo da implantação das vias, para manter até que não é muito custoso, no entanto, para você implantar, né, devido às obras que são especiais, os túneis, as pontes, enfim, né, as frequências de saída são menores em relação ao rodoviário, ou seja, 1-2 vezes por dia, em detrimento do rodoviário que tem várias vezes ao dia. O sistema é muito lento, é caro para curtas distâncias porque é muito lento, ele é pouco flexível, as rotas são fixas e pequena malha viária, se compararmos, por exemplo, com o rodoviarismo aqui no território brasileiro. E, se tratando do Brasil, o sistema foi totalmente privatizado na década de 90 e possui um traçado periférico, principalmente evidenciando a parte territorial do Brasil, centro-sul, e não integra outros modais. Tudo bem? Vamos para mais um transporte, mais um modal, que é o aquaviário. Ele é compreendido pelos transportes hidroviário, oceânico, de lacustre ou de cabotagem. O hídrico, né, principalmente dos rios, o oceânico, o nome já fala, né, já nos traz uma definição. O lacustre são os mares mais fechados, né, semiabertos, enfim. E o de cabotagem é a navegação oceânica, mas que não vai para mares mais abertos, ficam mais litorâneos, beleza? É o mais utilizado para transportar grandes quantidades de mercadorias a longas distâncias, por exemplo, de continente para continente, continente americano para o continente asiático, por exemplo, Brasil-China, enfim, beleza? A importância dos portos e desse tipo de transporte é que eles foram portas de comunicação e de entrada de pessoas, de informações, de doenças, por que não, né, entre os continentes e o restante do mundo, pois é por meio deles que se efetua a maior parte das relações estabelecidas no comércio internacional atualmente, o que a globalização nos permite afirmar. Tudo bem? Vamos a algumas vantagens desse modal. Grande capacidade de cargas, baixo custo de implantação e de manutenção, porque as vias são naturais, ideal para cargas volumosas e de grandes distâncias, e, de acordo com a literatura, há controvérsias, o baixo consumo energético e pouco poluente. Pouco poluente se não houver, por exemplo, nenhum tipo de acidente, né? Caso contrário, há um problema muito grave. E nós temos o problema também da água de lastro, né? Que é aquele sobrepeso que toda embarcação tem e que aquela água que fica na parte inferior das embarcações, elas são postas e repostas a cada momento e a cada trajeto que você passa. Ou seja, a água é tomada daquele local que você está passando e a água que está lá dentro ela vai sendo despejada. E a água que passa, né, pela embarcação, ela de certa forma já tem uma certa contaminação de alguns fungos e bactérias que possivelmente influencia na sobrevivência, na produção de algumas algas que conseguem se reproduzir naquele dado local que a embarcação está passando, beleza? Algumas desvantagens desse modal, né? Lento,
pouca flexibilidade, porque opera em terminais e depende de condições climáticas, né? Risco de contaminação, como mencionado, né? Água de lastro, perda da biodiversidade e desequilíbrio ambiental com água de lastro, como mencionei, e o recrudescimento da pirataria, principalmente em alguns locais da África. Podemos exemplificar como, né, ações de pirataria no Chifre, especificamente da África, como menciona a literatura para a gente. Beleza? O transporte aéreo. Vamos lá para mais um. Ele é mais rápido, ele é mais confortável, seguro e ele não tem barreiras físicas, né? Evidentemente. Grande destaque no transporte de passageiros, especialmente para longas distâncias, né? A grande importância no deslocamento de mercadorias perecíveis, que não ocupem muito espaço e que têm um alto valor agregado na economia, né? E capazes de pagar um valor de frete maior. Ou seja, você paga um pouco mais, no entanto, você tem um produto de forma mais rápida e muito mais segura, né? E transporta as máquinas pesadas com um valor agregado muito alto na economia, aparelhos eletroeletrônicos, né, automóveis e o gado bovino, aquelas raças, né, que têm um valor maior na economia pecuária. Tudo bem? Algumas vantagens desse modal, né? Ideal para longas distâncias, baixo custo de seguro da carga e das embalagens, pois o manuseio da carga é muito baixo, rapidez e segurança, mais adequado para cargas perecíveis, delicadas, urgentes e de alto valor agregado na economia, como mencionei, leves e pouco volumosas. Tudo bem? Algumas desvantagens. Alto custo operacional, né? Por exemplo, nos aeroportos, uma tecnologia para que aquele aeroporto possa se desenvolver, se organizar, é muito alta e muito caro isso. Há pouca flexibilidade, porque opera em apenas terminais, lento para pequenas distâncias, por exemplo, né, de uma cidade para outra, dependendo da distância, é muito rápido, mas a partir do momento que você chega no aeroporto, para chegar até a sua localidade, ao seu destino, pode ser que você tenha alguns problemas operacionais, né? E pequena capacidade de carga, se compararmos, por exemplo, com o modal aquaviário, né? Transportes por dutos, a gente pode chamar de oleodutos, gasodutos e minerodutos, né? O petróleo e gás natural podem ser transportados por tubos cilíndricos, são muito econômicos, rápido e seguro, né? Algumas vantagens desse tipo de transporte: opera 24 horas, todos os dias, independentemente do que está rolando nesses dias, não necessita embalagens para a mercadoria, ele é pouco suscetível a rigores climáticos ou roubo de carga, quase inexistente, uma alta confiabilidade de entrega, comprou uma dada quantidade, vai chegar, né? E o baixo consumo energético e, evidentemente, pouco poluente se compararmos com os outros modais. No entanto, temos algumas desvantagens, né? Lentidão, porque opera de 2 a 8 km horários durante o seu percurso, é pouco flexível, porque as rotas são fixas, a baixa variedade de produtos que podem ser transportados, é suscetível a acidentes ambientais de grandes proporções e a terrorismo. Por exemplo, na Guerra do Golfo, né, no início da década de 90, 91, os principais alvos, né, dos Estados Unidos para com o Iraque, no Oriente Médio, eram os gasodutos desse território. E o alto custo de implantação. Muitas nações não têm a tecnologia para implantar esse produto e, no caso, tem que importar. E não é muito barato, né? Muito pelo contrário. Tudo bem? Os oleodutos estabelecem a ligação entre as jazidas, né, de extração de petróleo e os portos de embarque. Tudo bem? O transporte é efetuado por petroleiros até os portos dos países consumidores, por meio dos quais é conduzido por uma extensa rede de oleodutos até as áreas de consumo, né? Os gasodutos, muito parecido, é uma ótima solução para o transporte de gás natural, é um duto muito semelhante ao anterior, no caso o oleoduto, utilizado para deslocar o gás natural sob pressão e bombeado por meio de compressores de ar, evidentemente, né? Aqui estão, aqui está, no caso, aqui também está, no caso estão alguns
oleodutos que estão nos Estados Unidos e na Bolívia. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui as dutovias. Notem que no território brasileiro é muito mais litorâneo, né, devido à grande aglomeração de pessoas aqui. Os principais centros econômicos, sociais estão nessa parte mais litorânea e a aproximação dos portos. Há uma crítica negativa por existirem só aqui as dutovias e não nessa parte mais central periférica. Poderia muito bem ser investido para aqui, acontecer um pouco mais de criações, investimentos dessas dutovias para até levar o desenvolvimento para áreas mais periféricas. Tudo bem? Vamos lá. Transporte de informações. A informação também pode ser tida como uma forma de transportar algo, né? E esse algo é a ciência, é a cultura um pouco mais erudita, enfim, beleza? As telecomunicações têm influenciado cada vez mais a gestão e a localização de uma empresa, né? Superando em importância a localização dos recursos naturais ou a presença de mão de obra. Tudo bem? Aqui é algo importante para a gente. Diferentemente do que ocorria no passado, e esse passado a literatura se refere ao século XVIII, primeira Revolução Industrial, ao século XIX, primeira Revolução Industrial, e até meados do século XX, né? E agora, na atualidade, uma empresa não vai decidir sua instalação em um certo local por causa da existência ou não de carvão, minério de ferro ou outra matéria-prima. Essa decisão estratégica será pautada principalmente pela presença de uma densa, moderna e eficiente rede de comunicação e de transportes, além da oferta energética, sem a qual as comunicações não operam. Ou seja, eu não vou construir, né, uma fábrica, uma indústria num local só porque tem ali fontes de matérias-primas, por exemplo, carvão. Isso era feito no século XVIII, no século XIX e meados do século XX. Eu vou prezar principalmente para eu criar a minha fábrica, a minha indústria, a minha empresa ali nesse local, caso tenha, né, uma moderna e eficiente rede de comunicação e de transporte. E dessa forma, tendo comunicação e transporte, eu consigo evidentemente fazer com que chegue a informação e fazer com que chegue a matéria-prima, a mão de obra, enfim, beleza? Aqui ainda persistem, por mais que tenha se desenvolvido, né, os modais de transporte em todos os territórios, no Brasil, um pouco deficiente, mas desenvolvido de certa forma, mas por mais que esse desenvolvimento tenha acontecido, ainda persistem algumas desigualdades regionais quanto ao acesso de comunicação no território brasileiro. Por que a gente fala de comunicação? Pô, Ricardo, você está falando de modal de transporte e comunicação? De certa forma, quando a gente comenta modal de transportes e comunicação, a gente está falando como um todo de globalização, né? Então, globalização, uma definição bem simples, bem superficial, são os investimentos, né, nos meios de transportar coisas e na capacidade de você obter informação, né? Então isso é globalização. De certa forma, no território brasileiro ainda persistem algumas desigualdades. Vamos ver algumas, né? No Distrito Federal, que é o território melhor servido em telecomunicações do país, nós temos algumas defasagens. Notem, o número de telefones para cada mil habitantes é de 395. E são dados que giram em torno, por exemplo, de 2014, 2016, né? O número de celulares, isso são telefones fixos, né? O número de celulares por 1000 habitantes são de 537, seguidos, respectivamente, por São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então a gente tem uma grande defasagem na forma de obtenção de informação, né? E o estado do Nordeste, no caso o Maranhão, notem, é até alarmante, possui apenas 87 telefones fixos e 115 celulares para cada 1000 habitantes. Ou seja, ainda nós temos que caminhar e de uma forma bem rápida para que o sistema de comunicação e, evidentemente, o sistema de transporte possa ser uma máxima no território brasileiro, para que esse território possa crescer e, consequentemente, se desenvolver. Não é isso? E no mais,
muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer sempre estar com vocês, rapaziadas e moças do colégio. Tudo bem? Até mais. Valeu!